Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez da Ecorodovias, Ecor 3, pregão desta terça-feira, dia 4 de agosto. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte aí de análise, radar do mercado, live todos os dias a partir das 10h45, análise de fechamento, após o encerramento de cada pregão, essa análise especial ocorrendo toda terça e quinta-feira, e também tem um radar da semana. Para você se inscrever no canal é simples o processo, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, é só você ir mais para baixo do vídeo, abaixo do vídeo vai ter um botão lá de se inscrever no canal, para que você possa ficar aí antenado em todo o conteúdo novo que surgir no canal e também aproveitar ao máximo o conteúdo existente. Na análise especial eu costumo aqui abordar uma periodicidade mais longa, desde o prazo do gráfico anual até o gráfico diário, passando pelo gráfico quadrimestral, mensal, semanal. O foco é ter um cenário como um todo ali, olhar o cenário como um todo desse ativo, ver se está mais interessante para compra, para ficar de fora, para buscar a operação de venda, enfim. Um cenário que apoie mais, destacando principalmente os pontos mais interessantes de repente para entrada, pensando num prazo maior, se o cenário realmente favorece esse aspecto. Base da minha avaliação análise técnica, que é minha especialização. Lembre-se que você pode também receber, além dessas análises, receber no seu celular ou no seu desktop, toda a parte de recomendação de compra e venda no decorrer de cada pregão, carteiras de ações, uma mensal, uma semanal, e também informações relevantes durante cada pregão. Basta você instalar o aplicativo aqui DV Invest no seu celular. Seguindo aqui então para esse gráfico anual, primeiramente da Ecor 3, temos o quê? Que cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa um comportamento do preço no decorrer de um determinado ano. Então o que a gente tem aqui que estava lá embaixo, tinha perdido a mínima histórica e volta, sobe e supera a máxima histórica. E o interessante agora desse ano, que está caindo aqui em torno de 15,5%, é que ela bate no chamado topo, né, antiga resistência, funcionando agora como patamar de suporte. Não chegou a perder a mínima do ano passado, do ano de 2019, e está se sustentando acima desse patamar. Então esse nível aqui, a faixa dos 12,10, é um nível importante para esse ativo, em nível de piso, em nível de suporte, que se o preço voltar aqui para essa região, pode funcionar como um ponto de entrada, através de um sinal de fundo no mensal ou no semanal principalmente, para se buscar uma compra pensando no foco em num prazo maior. Ou seja, pelo gráfico anual, dá para se buscar alguma entrada nesse ativo? Daria para se buscar uma entrada nesse ativo, pensando no longo prazo, e com a seguinte estratégia: vou entrar um pouco aqui nesse patamar, ou a cada mês vou buscando uma entrada nesse ativo. Se o preço voltar para baixo, fechar aí para baixo dos R$12, número redondo principalmente, fechar o ano para baixo dos R$12, eu já mudo um pouco, pelo menos aguardo um pouco mais e trabalho, por exemplo, um stop abaixo da mínima desse ano. Falando de operação de longo prazo, onde você quer ficar vários anos posicionado nesse papel. Só olhando para um gráfico anual, seria essa uma das formas de decidir aí em cima de Ecor 3. No gráfico quadrimestral, o que nós temos é a ação que tinha esse nível aqui importante. Esse nível ali é um nível ali na faixa dos 12, justamente R$12, que é aquela região que eu já mencionei lá do gráfico anual. Vou colocar o gráfico anual que está do lado, ó. Então aqui, esse nível aqui são esses basicamente quase dois topos aqui nessa região. Então bateu aqui nesse patamar e dentro dessa região fechou abaixo, durante a crise fechou abaixo dessa região, parando em cima da média e volta forte aqui para cima. Ponto favorável que eu já comentei no anual. E o desafio está aqui agora na faixa ali dos 14,16, por volta dos R$14 até um patamar ali de R$15. 14 a R$15 é a zona mais relevante aqui de desafio do papel. O fato é que se num prazo menor, em prazos menores, esse ativo passar a trabalhar gerando sinalizações de alta, principalmente gráfico diário ou até mesmo gráfico semanal, para cima dos R$14, aumenta a probabilidade de gradativamente ir lá buscar a máxima histórica que está localizada na casa ali dos 19,22. E a gente está falando, se for buscar a máxima histórica, temos aqui uma valorização, um espaço para valorização em torno de 40%.
O que muda a expectativa é justamente voltar a trabalhar abaixo dos R$12, ou seja, acima dos R$14 fica muito mais interessante para as operações da ponta compradora e abaixo dos R$12 gera sinalizações de perda de força por parte dos compradores. E o pior cenário mesmo seria realmente ela voltar a trabalhar abaixo dali da média, enfim, voltar abaixo principalmente num patamar de suporte aqui na casa dos R$10 número redondo. Seguindo para o gráfico mensal, no gráfico mensal, essa ação aqui tem alguns pontos para serem destacados, que é o retorno do preço, que é para cima daquela região dos R$12 que eu já mencionei. Ela veio para baixo, se sustentou aqui acima desse fundo anterior, mantendo ali sua tendência de alta, volta forte aqui para cima, consegue não só voltar para cima desse nível anterior, que era um nível que poderia ter funcionado como suporte, mas passou direto para baixo, agora ele tende a funcionar como suporte, se o preço voltar aqui para cá, mas o preço já voltou para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, que é um aspecto mais positivo, que olhando aqui para o gráfico quadrimestral, é o que aconteceu aqui, ó, ficou batendo na média e se sustentando acima. Então, o que pode acontecer agora é isso, o preço vai batendo na média, sustentando acima e traz uma expectativa maior de subida, se conseguir romper principalmente essa região aqui dos 14,97, que é aquela região de desafio que eu comentei no gráfico ali quadrimestral, na faixa dos 14 a 15 reais. Se ela conseguir gerar aqui esse rompimento para cima, eu vou mencionar no gráfico semanal que aumenta ainda mais a probabilidade de subida do preço. E aí o próximo desafio mais relevante ficaria primeiramente na casa dos 17,73 e o último lá que é a máxima histórica, 19,22. Antes tem uma resistência intermediária ali na faixa dos 16,58, que é basicamente a máxima do mês da crise, lá do mês de março, uma pancada para baixo, é onde entrou bastante pressão vendedora, que é a marcação aí do terreno por parte dos vendedores. Então, de maneira geral, essa ação tem um piso na faixa dos R$13 no gráfico mensal, que se o preço ficar aqui engasgado mais próximo da região dos R$13, pode trazer oportunidade justamente de compra, sinalizações de alta, um gráfico semanal até mesmo um gráfico diário. Dá para buscar a entrada aqui nesse ativo, de um ponto que se encontra? Na minha opinião, sim. Dá para buscar a compra no papel e, logicamente, o que você poderia trabalhar com estratégia, até com a questão de se o preço fechar abaixo da região dos R$13 a 12,93, que foi a mínima do mês passado, se o preço fechar abaixo desse patamar, e no mês seguinte, exemplo, agosto fecha abaixo dos R$13, dos 12,93 e gera nova mínima no mês seguinte, no mês de setembro, seria um dos sinais de possível saída dessa posição comprada, que se abrir uma compra em Ecor 3. Mas, na questão de relação risco-retorno, ou seja, você estaria ali basicamente jogando ali um stop em torno de uns 10%, vamos computar algo assim, pode logicamente fechar abaixo disso, mas mantendo o viés positivo que ela vem apresentando de recuperação por parte dos compradores, teria um espaço ali de 30% para a zona de resistência ali, stop e 40% para cá. Então, a relação risco-retorno interessante de 1 para 3 basicamente, ou 1 para 4. Então, é um dos ativos que podem justamente dar para se trabalhar pensando na compra para um movimento um pouco maior de subida. E começa a gerar perda de força justamente se voltar a fechar no mês aí para baixo dos R$13 a 12,93, gera nova mínima, isso significaria dizer um topo descendente, ficando a tendência mais indefinida e apontando para testar de novo a região aqui nesse caso do gráfico mensal, ali na faixa dos R$11,40, abaixo dos R$12, ou seja, existe um piso nos prazos acima, tanto anual quanto no gráfico quadrimestral, na faixa dos R$12, e no gráfico mensal esse piso torna-se mais relevante na faixa dos R$11,40. Que seria um ponto que poderia fazer justamente isso aqui, ó, uma das possibilidades de movimentação do preço, fundo ascendente em cima da região de suporte e gerar ali todo um processo de retomada de uma tendência de alta se fizer o rompimento dos R$15, computando essa possibilidade de movimentação do preço. Nesse mês está caindo aí 5% nesse momento, é Ecor 3. Seguindo aqui para o gráfico semanal, temos uma semana, que é a primeira semana do mês, caindo justamente 5%, 4,96%. Qual a formação que nós temos aqui? Primeiramente, o ativo vinha numa tendência de alta e nesse momento vai fazendo ali um cenário mais de indefinição dessa tendência de alta. Só que se sustentando acima da média móvel de 13 períodos e com a formação semelhante a de um triângulo de alta, um triângulo ascendente, que pode justamente aumenta-se a chance de romper para cima. O que começa a
descaracterizar essa formação, o retorno do preço para baixo da mínima da semana passada, que ficou aqui em R$ 13,12. Se voltar para baixo dessa mínima, começa a descaracterizar essa formação. Pode até ter outro tipo de formação gráfica, outro padrão gráfico, mas a formação de um triângulo ascendente começa a se descaracterizar se voltar para baixo dos 13,12. E na confirmação, a confirmação do padrão desse triângulo ascendente, o triângulo de alta, triângulo ascendente, se você quiser saber mais a respeito desse padrão, pode também aqui dentro do canal consultar o vídeo que é um vídeo explicativo que fala só sobre esse padrão gráfico. Então o rompimento dos R$15 basicamente, que a máxima aqui é 14,97, reforça justamente a confirmação desse padrão e consequentemente uma chance maior de subida. Qual seria a projeção de alta desse padrão gráfico? A projeção geralmente ela é dada pela altura do triângulo de alta. Você tem um triângulo aqui de alta, geralmente é dada pela projeção dessa base do triângulo. Então, pegando aqui pegando o Fibonacci para fazer essa projeção, colocando aqui a projeção, nós teríamos a projeção lá na faixa dos R$ 18,05. Então, a projeção, ou seja, de tudo aqui, essa altura sendo projetada aqui acima dos 14,97, lá por volta dos R$ 18,05. Onde é que esse ativo parou de subir? Se a gente olhar para o gráfico semanal, onde é que ele parou de subir? É só dar uma olhada aqui para trás, dá para perceber que era um nível de preço relevante lá atrás, de resistência, que o preço veio forte para baixo e abriu um outro gap aqui. Um gap de corpo é um ponto de resistência. Então, são dois níveis importantes de resistência que o ativo está batendo nesse patamar, bate nessa região, não consegue ficar acima, fecha para baixo. Volta aqui, fecha acima e está voltando a fechar para baixo, ou seja, por enquanto sofrendo em cima dessa zona de resistência. Mas enquanto ele estiver sofrendo e ficando aqui de lado, que é aquela questão de fazer uma compra aqui nessa região, né, na possibilidade de trabalhar com stop aqui para baixo daquela região que eu comentei, se voltar ali para baixo da região de mínima do mês passado, seria o stop, mas ela funilando aqui nesse patamar vai aumentando a probabilidade de romper para cima e, consequentemente, trazendo uma expectativa ainda mais positiva para essa ação. Mas nesse momento, um sinal aqui de perda de força depois de uma boa semana de alta a semana anterior. Seguimos ainda com a mesma formação. Importante não voltar a perder os 13,12, porque descaracteriza justamente esse padrão gráfico, suporte abaixo dos 13,12 por volta dos 12,92. E o contexto um pouco mais negativo é justamente perder totalmente essa formação. Em vez de romper para cima, ela vai romper aqui tudo para baixo. E aí traz um viés mais negativo, apontando mais para buscar uma região lá de 11,40, que eu falei no gráfico mensal, que inclusive aqui no semanal funcionou como um patamar de resistência, que pode agora funcionar como patamar de suporte, caso o preço realmente resolva ir lá para baixo. No gráfico diário nós temos uma tendência indefinida do preço. Ela abriu com gap de alta na última sexta-feira, no último pregão do mês de julho, vinha numa tendência de baixa e reverteu para cima. Só que não confirmou ainda uma nova tendência de alta. Ela só confirma uma nova tendência de alta se ela conseguir gerar esse rompimento dessa máxima aqui, que é de 14,77. Isso confirmaria um pivô de alta e uma nova tendência de alta do preço. Tem aqui um suporte que ela está batendo. Se ela patinar em cima dessa região e gerar algum sinal de alta, seria uma das alternativas de compra de swing trade de fundo ascendente. Tentando pegar o quê? O início de um movimento de alta para gerar um pivô de alta. Mas ainda o cenário que eu gostaria mais de buscar entrada nesse ativo seria acima dessa região aqui, ó. Falando de swing trade, de operação de curto prazo, que o objetivo é você ficar ali posicionado de 3 a 10 pregões, tentar pegar um pedaço de um movimento de alta aí no gráfico diário. Então essa seria a alternativa que me chamaria mais atenção, porque uma entrada aqui, você vai estar de novo com essa resistência sendo válida, aquela região de topo anterior, uma região ali na faixa de uns 14,42 até um patamar de 14,52, tudo isso funcionando como zona de resistência para o curto prazo, para a Ecor 3 aqui nesse momento. Como eu falei lá dos 13,12 no gráfico semanal, perdeu essa região do gráfico semanal, que é isso aqui, esse candle aqui de alta, ó, perdeu essa candle de alta, está aqui numa linhazinha de tendência de alta, aqui retomaria a tendência de baixa e aumentaria a chance justamente de pegar aqui, de buscar uma região de suporte que vai lá do patamar dos 12,69 até um patamar de R$ 12,39. Então, de maneira geral, o que nós temos? Temos tendência indefinida no semanal,
mas com viés de alta devido à formação aqui do ascendente. Temos uma tendência indefinida no gráfico diário, que retoma a tendência de alta se gerar algo aqui para cima. Prazo maior com viés positivo, né, de ter retomado ali o preço primeiramente para cima da região dos R$12, depois para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, que acima já dos R$13 e vem se sustentando aqui acima dentro de um movimento de alta. Então fica um viés mais de alta nessa ação, que é uma das ações que podem fazer parte de uma carteira de prazo maior, tentando pegar um processo ainda maior de valorização aqui do preço, em busca da região lá por volta dos R$18 até a sua máxima histórica na casa dos R$19,22. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise e também olhando aqui, ó, invista melhor usando análise técnica, nova turma no dia 5 de agosto, amanhã tem nova turma do curso. Então basta você aqui no link aqui abaixo, que está aqui na descrição do vídeo, deixar seu nome na lista VIP para você receber o link com desconto exclusivo só nesse dia. A abertura das inscrições as inscrições ficarão abertas até o dia 9, próximo domingo. Grande abraço e até a próxima.